não podemos paralisar, não podemos parar, tomando aqui as medidas necessárias, o que eu digo e reforço. Use máscara. A vacina protege, mas a máscara garante que você não se contamine de novo. A vacina não deixa que a doença progrida, mas não combate o vírus. Quem combate o vírus é o teu cuidado, o uso do álcool gel, é o uso de máscara, distanciamento, enfim. Vamos respeitar as normas de saúde e segurança para que esse mal não contamine mais e mais pessoas ainda. Cada um fazendo a sua parte. Nós estamos aqui, temos o culto de manhã e temos o culto à noite, às 19 horas, justamente para as pessoas terem oportunidade de vir de manhã ou à noite e separar um pouco para não aglomerar e dar oportunidade para as pessoas. O único consolo que nós temos é o Espírito Santo em nossas vidas. E cuidar das famílias e cuidar das pessoas que estão à nossa volta. E nos cuidarmos, porque esse vírus, ele veio para causar muito estrago. Mas nós vamos orar aqui nesta manhã, clamar a Deus, porque pela vontade de Deus tudo cessa. É Ele que está no controle de todas as coisas. Mas pela grande vontade de Deus, nós oramos para que as pessoas sejam consoladas e que a enfermidade vá embora. E essa pandemia deixe esse planeta. E as pessoas voltem a se encontrarem, voltem a ter a felicidade no seu lar. Eu quero orar aqui também pelo corpo de saúde que está trabalhando intensamente, não só aqui de Saltinho, mas de toda a região e de todo o planeta, né? Orar por eles, aqueles que estão de frente com os problemas, os enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas, atendentes, enfim, todos os que estão diretamente ligados no setor de saúde, na Secretaria de Saúde, nas motoristas de ambulâncias, socorristas, policiais, enfim, todos aqueles que estão na linha de frente, que o Senhor guarde, proteja, que o Senhor seja o teu escudo nesse período tão difícil que nós estamos passando. Mas como igreja nós vamos nos posicionar, que o nome de Jesus, o Evangelho, seja pregado, porque o Evangelho diz mais do reino eterno de Deus, da vida eterna de Deus, do que da nossa vida humana aqui. Nós podemos viver a vida eterna, mas também viver o Evangelho enquanto estivermos aqui. Essa que é a ideia do Evangelho, porque o reino já está em nós, já está entre nós. E que esses acontecimentos, essas situações, que não é a primeira vez na humanidade, não tire do foco nosso, o nosso amor por Deus e o amor de Deus por nós. A vida eterna, até aqueles que partiram, aqueles que não estão conosco. Eu tenho certeza que Deus tem um lugar muito, muito melhor. Porque assim Ele disse para aquele homem que estava à sua direita: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o paraíso é sim chamado porque é um lugar de delícia, um lugar de descanso, um lugar onde Deus plantou, onde Deus separou, para que nós possamos estar com Ele eternamente. Então eu quero orar nesta manhã. Deus tem uma palavra poderosa para você hoje. Quero pregar hoje sobre o Deus do socorro. É Deus que virá socorrer. É o que está socorrendo nossos corações. Então, se você que está aí na sua casa, aqui na igreja conosco, puder, nesta hora, estar ligado ao seu pensamento, teu coração, a tua alma e teu espírito. No lugar secreto do nosso espírito está o Espírito de Deus, que Ele comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se abra agora, dá espaço para que Ele alcance o teu espírito. Começa a livrar das coisas da terra, dos pensamentos da terra, dos sofrimentos da terra, das coisas ruins ou boas até que nós passamos aqui. E começa a pensar na tua filiação com o próprio Deus, porque você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Todos quanto o recebem são chamados filhos de Deus.
Então eu quero orar. Você que está ligado comigo agora na fé, na comunhão, possamos clamar a esse Deus. Senhor, nós nos colocamos aqui na Tua presença, neste lugar, nesta igreja, nesse ministério, e certamente porque a igreja, ela é a coluna da verdade. Nada pode calar a voz da igreja do Senhor. Nada pode impedir o evangelho, nem a profundidade, nem a distância, nem o sofrimento, nem a alegria. Nada pode impedir a ação de Deus através da igreja. Por isso nós estamos aqui nos posicionando, nos colocando diante do Senhor, mesmo como somos carne, somos humanos, mesmo com tristeza no coração, por vidas que estão sofrendo enlutadas, perdendo entes queridos, muitos nos hospitais, e é por isso que nós estamos aqui também, nos colocando, Senhor, como atalaias, como homens e mulheres que estão na brecha, onde tiver uma brecha, um espaço, nós estamos nos colocando por esta cidade, por essas famílias, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil e por todo esse planeta. Nós não vamos cansar de orar e pedir a Tua intervenção, pedir a ação do Senhor. Tu és o nosso Jeová Rafá, Tu és o Deus que cura, Tu és o Senhor que levou sobre si, como disse Isaías, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ti naquele madeiro. E nós como humanos, como seres humanos, mas confiantes em Ti, colocamos essa situação, essa impossibilidade humana diante de um vírus que se reproduz, que muda e coloca todo mundo numa situação de sofrimento. Só o Senhor pode parar tudo isso. Só o Senhor pode mudar essa história, o rumo dessas famílias e dessas pessoas. E orando, Senhor, por aqueles que estão agora isolados, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão agora enlutados, eu quero orar que o Espírito Santo, que é o nosso companheiro, que o Senhor mesmo chamou de Consolador, visite agora esses lugares, com o vento veemente, com o vento forte, e possa soprar nesses pulmões, e possa soprar o consolo nessas famílias agora. Eu quero orar por aqueles que estão também doentes de outras enfermidades, dores, enxaquecas, dores no rim, no fígado, em todos os lugares, da cabeça aos pés, enfermidades terríveis. Eu quero orar agora e declarar saúde em nome de Jesus. Que a nossa oração, Senhor, alcance o Teu altar, que a nossa oração alcance o Teu trono, e em nome de Jesus nós declaramos cura, restauração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você está na sua casa agora, diga eu creio. Se você está aqui na igreja agora, diga eu creio, em nome de Jesus. Eu quero pregar hoje Mateus 14, versículo 22, onde Jesus anda sobre o mar. Aleluia. O Deus do socorro, que anda sobre o mar. Glória a Jesus. Mateus 14, 22. Glória a Jesus. Você que está aí na sua casa, se você puder acompanhar, Deus tem uma palavra para o teu coração. O Deus do socorro. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas,
ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa passagem muito conhecida e muito pregada, eu mesmo já fui um dos que talvez preguei essa passagem por muitas vezes. Mas hoje Deus me colocou uma visão muito mais ampla no coração em relação ao que está acontecendo aqui. Não se trata apenas de um registro histórico, de um milagre, de uma maravilha que Jesus fez, que foi registrada também em Marcos 6, do 45 a 52, e foi registrada em João, capítulo 6. 3 escritores do Novo Testamento registram esta passagem. Mas ela não tem só uma força histórica de registrar aquilo que aconteceu. Talvez uma das maiores maravilhas que pode ser registrada no Novo Testamento. Eu vejo aqui um cenário, eu vejo aqui algo muito mais profundo do que o milagre. Aliás, algo que vem tocando a humanidade por décadas, por muitos e muitos anos. Deus quer nos falar aqui algo que está levantando uma grande dúvida no ser humano desde que ele existe. Qual a relação de Deus com o homem e qual a relação do homem com Deus? Uma dúvida instancável que fizeram com que filosofias se levantassem, principalmente no século passado, tentando entender qual a relação da deidade, qual a relação do Deus com o homem e qual a relação do homem com Deus. Será que Deus intervém? Será que em algum momento Deus entra? Será que em algum momento Deus está no meio de tudo isso que está acontecendo? E muitas filosofias foram lançadas e plantadas e seguidas até. Porque o cenário é um cenário cósmico aqui. É um cenário comum. Aliás, em uma única passagem acontece quase que todos os cenários possíveis. Se você observar, eles estão no mar. Muitas águas. Se nós observarmos aqui uma força do vento muito forte e contrário, eles estão numa madrugada passando por uma tempestade, o mar se revolta, o vento se revolta, toda a força da natureza se parece agitada. Um cenário comum.
para aquilo que nós ainda hoje observamos. Nós observamos a natureza se movimentando em vários lugares. Nós observamos há alguns anos tsunamis, furacões, tremores de terra. Enfim, é um cenário catastrófico que nós podemos olhar aqui o que está acontecendo. Isso nos diz muito mais do que um barco sendo movido pelas águas. Isso nos diz muito mais, porque a natureza vem nos revelar algo que está na mente humana há muito tempo. No meio do caos, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio do mar revolto, no meio do vento, será que Deus se manifesta? Deus entra. Essa é a questão principal desse texto. Será que no meio de todo esse movimento, esse contrário ao homem, qual a relação do Deus com o homem agora? Qual a relação do homem com Deus agora? É o que chama atenção nesse instante. Que nós estamos vivendo uma situação semelhante. Aliás, não é novidade para a humanidade passar por situações catastróficas. E as perguntas que se colocam é a mesma pergunta que se coloca hoje. Aonde há Deus? Aonde está Deus? Qual a relação de Deus com o homem? Será que Ele está vendo isso? Será que Ele está agindo? Será que Ele está por trás disso? Será que esse Deus que nós cremos é um Deus que intervém? É um Deus que entra? Essa é a questão que se coloca nesse texto. Será que Ele é um Deus que intervém? E muitos clamam, onde está Deus? E muitos clamam, porque Deus permitiu isso? E muitos clamam, será que aquelas filosofias, principalmente do século passado, têm validade? Porque se nós olharmos essa cena com a filosofia do panteísmo, por exemplo, nós vamos dizer que Deus está em tudo, que Deus está em tudo o que está acontecendo, Deus é o próprio processo. Tanto nas tempestades, como Deus é a própria tempestade, Deus é o próprio vento, Deus é a própria água. Não há uma explicação clara, porque não há uma relação do homem com Deus e nem de Deus com o homem, porque Deus é tudo em todos. Se nós pensarmos na filosofia do teísmo, por exemplo, ele diz assim que tudo é Deus, Ele criou o cosmos, Ele criou tudo e Ele foi embora. O homem não precisa mais de nada, Deus criou tudo, está aí, cada um para si. Se nós pensarmos nesses movimentos filosóficos e que ainda há seguidores, e às vezes nós clamamos com essa visão cristã de Deus, que talvez seja até pior, porque a visão cristã de Deus é a visão de quando você olha a Bíblia e diz assim, nossa, Deus foi pego de surpresa. O mar se abriu e agora, Deus? Não, agora deixa eu ver. O homem pecou, e agora, Deus? Então, deixa eu ver o que eu faço agora. Talvez essa seja uma visão trazida pelo Deus, entre aspas, cristão, que é pego de surpresa a cada instante, a cada momento, a cada acontecimento. Deus põe e coça a cabeça e diz assim, e agora? Qual é o próximo passo? Então, esse texto nos traz esses pensamentos, porque muitos de nós, quando passamos por algumas situações e tempestades, como a que está passando o planeta hoje, nós estamos vendo cristãos e não cristãos clamando, onde está Deus? Será que Deus está promovendo isso? E muitos levam para o lado da justiça, olha, está vendo, a humanidade está sendo julgada, e muitos estão pregando, dizendo, olha, é o fim dos tempos, olha, é o fim da humanidade.
E o homem parte para o julgamento do que está acontecendo a partir dele, a partir da sua própria satisfação, querendo se auto-justificar, dizendo, não, está acontecendo isso porque fulano é mau, está acontecendo isso porque fulano é bom, tentando dizer que nós somos merecedores de alguma coisa. Porque quando você julga, e você mesmo avalia, você, a sua atitude ou a atitude do outro, é uma atitude de egoísmo até, uma atitude de orgulho até. Ah, eu errei, então eu mereço. Você se julga por você mesmo, é um orgulho tão grande, que você não se dobra diante do Deus que pode fazer coisas impossíveis. E diz que você só pode ser justificado se você for bom. Aleluia. Esse texto traz todo esse contexto, traz todo esse pensamento, diante de situações difíceis, que os discípulos passam, há questionamentos, e vocês vão sentir agora, eu vou entrar no texto, que é uma live, vou ser rápido. A Bíblia diz que Jesus intervém, quebrando essas filosofias, do Deus que fez tudo e se vira aí na terra, do Deus que criou, sim, até entendemos que foi uma criação. Os cientistas na atualidade estão entendendo até que existe uma força, uma mente que criou todas essas coisas. Tem alguma coisa por trás, e outros dizem, não, é o Big Bang, é uma explosão, tentando criar uma resposta, e é sempre que acontece catástrofes, situações difíceis, o homem traz à tona isso de novo, dizendo, olha, onde está Deus? Será que tem Deus? Deus vai se envolver? Deus está se envolvendo? É Ele que está fazendo? É Ele que está coordenando isso? Mas esse texto nos traz algumas respostas. Primeira resposta que esse texto traz: o nosso Deus é um Deus que entra em cena. O nosso Deus é um Deus que intervém. Ele não fica assistindo. Ele não nos colocou nessa terra como um barco sem leme, sem direção. Ele intervém de acordo com a sua vontade. Ele intervém para nos ensinar. Ele intervém para que nós possamos crescer. Ele intervém para que nós possamos ir para Ele. Porque as respostas que nós buscamos estão pautadas no próprio sentimento nosso. Quando nós entendemos, eu errei, eu pequei e agora eu não tenho mais solução, eu estou me julgando a mim mesmo pelas minhas obras. E a Bíblia diz que não é por obra, é por fé. A salvação é uma graça, a salvação é uma dádiva. Não há nada que possamos fazer para merecer. Então o perdão de Deus é diferente do meu perdão. O perdão de Deus é um perdão que Ele esquece. Miqueias capítulo 7, 18 e 19. Eu lanço teus pecados no fundo do mar e não me lembrarei mais dele. O nosso perdão é um perdão que nós não esquecemos. Nós ainda permanecemos no remorso, nós ainda permanecemos na lembrança. Nós damos perdão, mas nós ainda cultivamos a lembrança. Nós damos perdão, mas nós ainda cultivamos remorso. Mas o nosso Deus é um Deus que esquece. Por isso que quando nós julgamos alguma situação, julgamos a partir de nós mesmos. Então a catástrofe é porque eu não mereço, porque fulano não merece. E o que o Deus nosso nos ensina é dizer, de fato você não merece, mas eu sou misericordioso diante de tudo isso, porque você não merece. E porque você reconhece que não merece, eu sou Deus. Eu intervenho. Então o nosso Deus não é um Deus que nos deixou a se lascar nesse planeta. Ele é um Deus que intervém. Esse texto deixa muito claro. Jesus estava orando só. Quando Ele é um Deus que compele. Ele obriga, constrange os discípulos a entrar no mar. Quase que Jesus pega e empurra eles. Porque é um Deus que sabe o que ia acontecer.
É um Deus que estava programando que aquele ato fosse um ato de crescimento de fé. Aleluia. E nós julgamos as coisas a partir do nosso ventre, a partir do nosso estômago, a partir dos bens que nós temos, a partir das coisas que nós queremos construir. E nós olhamos e pensamos, meu Deus, olha, eu não acabei, eu não terminei, eu não firmei tal coisa, eu não fiz isso, eu não fiz nada ainda, eu não mereço isso, eu não mereço a salvação. E muitos, porque acham que está em pecado, abandona a igreja, abandona Deus, abandona o ministério, porque ele é tão orgulhoso que Deus tem que perdoar do jeito dele. Deus não perdoa do nosso jeito, Deus perdoa do jeito dele, porque nós não perdoamos. Aleluia. O texto nos deixa muito claro isso. Por isso ele é um Deus que nos constrange, mesmo diante da nossa fraqueza. Nós somos constrangidos a abraçá-lo em amor. Nós somos constrangidos a entrar numa tempestade. Aleluia. Nós somos constrangidos a passar por situações de dificuldade. E quando nós olhamos para as coisas da terra, nós julgamos aquela situação, dizendo, meu Deus, será que Deus está olhando para mim? Eu não consegui fazer isso ainda, eu não consegui terminar isso ainda, eu não consegui alcançar isso ainda, está tudo pela metade. Deus não está olhando para as tuas necessidades somente aqui da terra, Deus está olhando para a tua vida eterna com Ele. Aleluia. Por isso a salvação é um bem, a salvação é uma graça. Glória a Deus. E nós só entendemos a salvação quando nós confessamos e cremos no coração. Tem algumas pessoas perguntando para mim e para muitos pastores e muitos líderes, dizendo, eu posso perder a salvação? A minha resposta é, você tem a salvação. Mais preocupado que perder a tua salvação é saber se você tem a salvação. Lá em Hebreus capítulo 6 diz assim, é impossível alguém que tenha uma ligação com Deus, que tenha recebido os dons do Espírito, que tenha a graça de Deus no coração, é impossível que ele perca. Então a questão não está em perder, a questão está em se nós vivemos ela, se nós caminhamos nela, se nós saboreamos ela. Porque se você saboreia a salvação, você vai entender que ela não é um fim em si, ela é um caminho. E diante do caminho, você olha coisas acontecendo e você entende aquilo que Deus estabeleceu como um propósito para nós, que é a vida eterna. Aleluia. Deus nos faz Senhor. Deus te criou para ser Senhor de senhores. Ele é Senhor de senhores. Deus quer que você seja Senhor das suas vontades, dos seus desejos. Deus quer que você seja Senhor daquilo que você tem lutado. Aleluia. Então, diante dessa situação, é isso que bota à tona. A tempestade vem para revelar o nosso coração. E olha o que acontece aqui. Ele é um Deus presente, respondendo à pergunta inicial. Será que Deus está? Será que Deus intervém? Será que Deus entrou no nosso cosmos? Será que o nosso Deus entrou no nosso sistema? Será que Deus interage com a humanidade? E essa vem a grande pergunta. A resposta está aqui. Ele não só interage, Ele não só intervém, como Ele nos compele, nos constrange, nos leva, nos empurra a conhecermos mais Ele profundamente, que é o que vai acontecer aqui. O último versículo lido: és o Filho de Deus. Eles caminharam com Jesus por mais de 3 anos, viram os milagres de Jesus, a ressurreição que Jesus faz. Eles viram Jesus multiplicar o pão, viu Jesus curar pessoas, viu Jesus fazer
milagres e maravilhas e não conheciam Jesus efetivamente, mas diante de uma situação, diante de algo mais profundo e poderoso, eles olharam para o mestre e disseram: ele é o Filho de Deus. Então Deus permite coisas, Deus permite situações para que nós possamos entender quem ele é e quem nós somos diante dele. Aleluia. Olha o texto, ele diz assim que ele constrangeu a passar do outro lado. E quando eles estavam indo na quarta vigília, praticamente 3 horas da manhã, e eles saíram de lá no cair da tarde. Caindo a tarde, lá estava ele só. Isso era 6 horas da tarde. 3 horas da manhã. Eles estavam no meio do mar. E o vento lhe era contrário. Aleluia. E você vê uma situação em que Deus se manifesta. Quando eles estão ali no meio do barco, no meio do mar, no barco, eles olham para as ondas e o vento açoitava. O vento era contrário. A tempestade estava levando o barco a pique. A natureza se revoltando. Não é diferente do que nós estamos passando hoje. Ninguém sabe de onde surgiu essa catástrofe. A natureza se movimentando em todos os lugares da terra. E há de novo aquela dúvida: Deus intervém? Deus está por trás disso? Deus virá? Deus faz? Ou Ele nos deixa? Olha a reação deles. O que eles viram foi um absurdo. Um Deus andando sobre as águas. No meio da tempestade, no meio de toda aquela situação de morte, de ameaça de morte, pescadores experientes estavam ali. Parece uma coisa contraditória. Ele constrange a entrar no barco para que a tempestade venha, para que ele ande sobre as águas. É um Deus presente. Ele não só estava ali, como ele estava dizendo que ele tinha o domínio sobre aquela tempestade, sobre aquela situação. Mas olha a reação dos discípulos, se não é a nossa. Porque diante de uma situação de impossibilidade, diante de uma situação que para nós não é normal, nós trazemos para fora aquilo que é pior que nós temos. Eles voltaram à história da avó aqui. Eles voltaram à história do fantasma aqui. Eles começaram a olhar aquilo que estava acontecendo sobre as águas, um homem andando, e eles dizem assim, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. É como se nós voltássemos à história da vozinha, da casa mal assombrada. É como se nós trouxéssemos para fora sentimentos rasos. Acreditar em fantasma. Alguém diz assim: mas os discípulos que andavam com Jesus, que estavam tendo todo o conhecimento da presença do Mestre até então, acreditando em fantasma, talvez seja a reação nossa. Talvez seja quando nós sentirmos a manifestação de Deus, nós compararmos aquilo que é tão rudimentar na nossa mente, a coisa de criança até. Uma criança, se você fala assim: olha, tem fantasma nisso, talvez fiquem com medo. Ou as crianças estão tão avançadas hoje que vão olhar para a sua cara e dizer: não existe. Veja o que eles trouxeram para fora. Diante de uma situação, não sei se você está me compreendendo, diante de uma situação desfavorável, diante de uma situação terrível, eles não podiam acreditar que o Deus era possível fazer alguma coisa, intervir. Então era mais fácil crer em fantasma. É mais fácil você crer nas suas próprias forças. É mais fácil você crer na própria ciência.
Então Deus está mostrando coisas ainda e nós estamos aí no barco balançando, achando que a solução vem de um jeito, vem do outro. E quando Deus quer vir por cima das águas, nós ainda vamos dizer, é fantasma. Traz as crenças rudimentares, coisas que crianças não acreditam mais. E quem sabe nós estamos nos movimentando nesse sentido. Diante de situações desfavoráveis, ao invés de crer num Deus que intervém, num Deus que socorre, num Deus que interage e constrange você no caminho, no processo, a Ele que é toda honra e toda glória, é mais fácil acreditar em coisas que não existem do que acreditar num Deus que existe e pode fazer alguma coisa. Quem sabe é isso que Deus está tentando provar, se é que Ele tem que provar alguma coisa. Aleluia. Eu não sei o que você pensa. Eles olham para Jesus e dizem assim, é um fantasma. E olha, o que eu acho mais maravilhoso em Jesus. Se fosse eu, naquela hora ia dizer, não, sou eu, Jesus. Olha o que ele fala. Imediatamente ele disse, tem de bom ânimo. Parece que ele está brincando com os discípulos. Diante daquela situação em que eles erraram completamente. O mestre ficou orando. O mestre ficou lá atrás. Há horas eles estavam se debatendo com as ondas. Há horas eles estavam enfrentando um vento contrário. E de repente vem alguém andando sobre as águas. Não, Deus pode intervir no Brasil, Deus pode intervir na humanidade, Deus pode intervir na minha casa, mas nós estamos ainda acreditando em fantasmas. Nós estamos acreditando em coisas que não existem. Aleluia. Porque quando você acredita em Deus, aquilo que está acontecendo para você hoje, você vai entender que Ele está no controle. Nós perdemos coisas com Deus, nós ganhamos coisas com Deus, nós crescemos com Deus, nós aprendemos a humildade com Deus. Mas quando você olha para Deus, você vê alguém que tem que sustentar os teus bens, sustentar a sua casa, sustentar a sua vida, sustentar tudo aquilo que você conquistou. Você não está pensando num Deus que quer te dar a vida eterna, quer te dar uma vida de fé, quer te dar uma vida completa, quer te dar uma vida de prazer e alegria, quer te dar uma vida de retidão. Não, nós pensamos naquilo que nós estamos perdendo. E se esse Deus não me ajudar naquilo que eu estou perdendo, Ele não é Deus, Ele é um fantasma. E as pessoas estão agindo assim, diante daquilo que está acontecendo. Aleluia. Os discípulos não foram diferentes, andavam com Jesus, eram muito aprendizes dele, eram discípulos dele. Como que alguém multiplica para quase 20, 30 mil pessoas, 5 pães e 2 peixinhos, 15 mil homens? Como que alguém chama Lázaro para fora, do túmulo, 4 dias morto? Como que alguém chega na casa de Jairo e pega na mão da filha morta e diz assim, levanta? Como que alguém toca no caixão do filho da viúva de Naim e diz assim, levanta, e ele sai falando? Aleluia. Como que alguém entra num tanque de Betesda e chama um paralítico, 38 anos, e diz assim, toma tua cama e anda? Como que alguém vê um descendo pela casa de Jesus, amarrado numa cama, e Jesus diz para ele, a tua fé te salvou, levanta e anda, e ele sai andando? Como que alguém vê todas essas maravilhas, e diante de uma situação crítica, ele olha para o fantasmagórico, ele olha para aquilo que a vovozinha contava, e não se expressa diretamente dizendo, tu és Deus. Então a lição é necessária. Quando a lição é necessária, lá no final eles dizem, ele é filho de Deus. Aleluia. Nós estamos num processo que Deus está querendo se apresentar a nós. Eu já vou fechar. Ao verem Jesus andando, ficaram aterrados e gritaram, e Jesus imediatamente dizendo, aleluia, tenha bom ânimo. Mesmo diante da incredulidade, mesmo diante da falsa fé que nós temos muitas vezes, ou da fé que nós não encontramos ainda, a origem verdadeira que é a própria fé na palavra de Deus.
não em coisas, não em resultados materiais. Porque quando nós não temos resultados materiais, nós abandonamos Deus, fazemos como a mulher de Jó. Quando Jó perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu fazenda, perdeu dinheiro, perdeu fama, perdeu saúde. A mulher dele disse: amaldiçoe-te esse teu Deus e morre. Ele olha para ela e diz assim: louca, quando ele te deu tudo, você amava ele. Agora que nós não temos nada, você o despreza, você é louca. Nu eu vim, nu eu vou voltar. E Deus olha para a terra e diz assim: eu nunca vi um homem tão justo, tão reto, temente a Deus, que se aparta do mal. Deus permitiu tudo aquilo para extrair em Jó aquilo que Ele quer extrair em nós. Por que você serve a Deus? Porque Ele te dá coisas? Porque Ele te dá saúde? Quando tira a saúde você não serve mais? Quando Ele te dá emprego você serve? Quando você não está desempregado você não serve mais? Quando você ganha uma criança, quando você ganha alguém, quando aumenta a sua família, você serve. Mas quando você perde alguém, porque Deus talvez tenha chamado alguém para Ele, você revolta-se com esse Deus. É o que Ele está provando aqui para os discípulos. Quando eu ando sobre as águas, eu sou Deus. Mas os discípulos preferiram acreditar em fantasmas. Não acreditavam num Deus que ia intervir. Talvez porque o problema era tão grande, como eu não posso resolver, Deus também não pode. Como os cientistas não podem, Deus também não pode. Como a humanidade não pôde, Deus também não pode. Colocar Deus dentro de uma religiosidade, de uma caixinha, de um sistema. É o Deus cristão. Ó, Deus aceitou Jesus, se converteu, frequenta uma igreja evangélica agora. Não. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Aí vem alguém tentando testar Deus. Pedro diz assim: se és tu, faça com que eu vá até aí. Olha a gloriosa graça de Deus dizendo: vem. E a Bíblia diz que ele, andando sobre as águas, ele foi até o Senhor. Mas quando ele olhou para as ondas, quando ele olhou para o vento, ele teve medo. Ele começou a submergir e disse: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aleluia. Quando nós vemos uma passagem dessa na Bíblia, quando nós vemos uma passagem dessa na Bíblia, nós nos alegramos, porque olha que história bonita. A Bíblia é um livro de história bonito. Olha quanta coisa Deus fez no passado. E eu não quero culpar você, porque nós somos humanos. Tem gente que pensa que Deus quer salvar ele para ele virar santo. Você não vai virar santo, Deus quer que você seja humano. Deus sabe que você peca, erra, falha. Deus sabe que você perde a cabeça de vez em quando. Deus sabe. O apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 6 diz assim: como nós continuaremos no pecado para que a graça seja maior ainda? Não. Nós que estamos mortos para o pecado, não temos mais o senhorio dele sobre nós. O que ele está dizendo aqui? A graça não é uma autorização para você pecar. A graça é o perdão quando você precisa, porque Ele sabe que você é falho. João 1:2, 1 João 2 diz: filhinhos, não peque, mas se alguém pecar, e você cair, e você errar, e você falar, e você pensar, e você agir, e você estiver de joelho no chão, não fique lambendo o que você fez, não fique lambendo o vômito daquilo que você falou, daquilo que você aprontou, daquilo que você errou, porque tem um advogado para te salvar agora, tem um advogado para te livrar agora. É o que João diz: seja humano, seja gente, perdoe, erre, mas saiba que a graça é Ele. Não
é nós, não é de nós, é dele, é da graça, é do poder dele sobre nós. Nós não temos força nenhuma para passar a tempestade, se não for esse Deus que intervém, o Deus do socorro, que está entrando na sua casa agora. Aleluia. Eu queria trazer só uma reflexão sobre aquilo que nós estamos passando. Trazer uma luz. Nós não somos um Deus, nós não temos um Deus que abandonou a humanidade. Nós não temos um Deus que esqueceu os seus filhos. A oração de Jesus em João capítulo 17 foi: Pai, me leva para a tua glória, me leva para a glória que eu tinha contigo. Mas quanto a esses, faça com que eles também estejam conosco, para que tudo aquilo que eu tiver, eles também tenham. Em outras palavras, Jesus estava dizendo isso. Há uma oração de Jesus como um sacerdote por nós, dizendo que tudo aquilo que Jesus está recebendo ao lado do Pai, nós também teremos. Essa é a nossa esperança. Se você tem essa fé e essa esperança de um Deus que está no controle de todas as coisas, que nos constrange muitas vezes, que quer que se revelar a nós verdadeiramente como um filho, e não verdadeiramente como aquele que supre as nossas necessidades básicas. E quando nós passamos por aflições, nos traz lá de dentro algo rudimentar e fraco, como uma criança que tem medo de fantasma. Um Deus que quer se mostrar como um Deus poderoso e santo, que criou todas as coisas. E diante de situações difíceis, nós pensamos, será que eu creio nele mesmo? Qual é a relação dele comigo e eu com a dele? E eu com ele? E muitas vezes nós caímos por terra dizendo, eu não consigo sem Deus. Até para crer em Deus, nós precisamos de Deus. Aleluia. O que Ele está nos chamando hoje é para um relacionamento não nominal, religioso, denominacional. Eu sou denominacional, eu sou crente, eu sou católico, eu sou muçulmano, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é esse relacionamento que o nosso Deus quer. Ele quer um relacionamento de filho, de filiação, de confiança. No meio de toda aquela tempestade, quando Ele se revela como Deus, vem Ele como fantasma, e depois que Ele diz, acala-te vento, acalma a tempestade, e toda a tempestade, tudo aquilo que acabou, que estava acabando com eles, que estava derrubando, levando o barco a pique, tudo aquilo se acalma, eles olham verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus, aleluia. Não espere acontecer catástrofes, não espere acontecer coisas desse tamanho, para você entender que verdadeiramente Ele é Filho de Deus. Se você errou, se você pecou, se você está longe, se você está distante, se aproxima desse Deus, onde você está aí agora, na tua casa, no teu quarto, na tua sala, pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí na sua casa, e diz assim, Deus, nos perdoa, nós precisamos de Ti, nós não queremos só coisas aqui dessa terra, nós queremos a vida eterna. Se o Senhor não nos ajudar, nem crermos em Ti, não podemos e não temos força. Diz o texto, que aquele que pedir fé, Ele vos dará. Até a fé Deus nos dá. É um Deus que está no controle de todas as coisas. Não é um Deus que tem um computador na sua frente e aperta um botão. Não, Ele está no meio da igreja, Ele está em todos os lugares, Ele tem controle de todas as coisas. Essa é a fé inabalável. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mas aí vem Sadraque, Mesaque e Abednego e diz assim para o rei, mesmo que esse Deus não apague o fogo, mesmo que Ele não nos livre, nós não dobraremos diante de Ti. Aleluia. E a Bíblia diz que quando eles foram lançados no fogo, tinha o quarto homem andando e passeando com ele, a semelhança de um Deus. Aleluia, e era o próprio Deus andando com eles. Se Ele quiser livrar, Ele vai livrar. Se Ele quiser tirar, Ele vai tirar. Se Ele quiser levar, Ele vai levar. Ele vai trazer, Ele vai movimentar, para que você creia que você está dentro de um planeta, está numa terra, em que você tem uma passagem, que de fato você vai nascer, não quando a tua mãe botou você ali na maternidade, você vai nascer quando você estiver com Ele lá, porque aí sim, nós seremos gerados eternamente com Ele. Nós estamos numa passagem no nascimento, em que quando você morre, você vive com Ele eternamente. Se você o
crer nele e ter ele como Senhor e Salvador da sua vida, de verdade, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus.